Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo, a conversa dessa obra, O que é o Espiritismo. Eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo, e ela, Maria de Fátima Miranda. Então está aqui essa trinca que vai conversar com vocês a respeito desse nosso tema de hoje, que nós estamos tratando, que é a qualidade dos médiuns. Nós estamos no capítulo 2º do nosso livro, Noções Elementares de Espiritismo. O tópico, como eu disse, qualidade dos médiuns, ainda prosseguindo dentro desse aspecto da mediunidade. E nós estamos no item 86, 862, e que nós vamos começar lendo aqui as colocações, reflexões de Kardec. E ele diz o seguinte: para impor-se ao médium, os maus espíritos sabem explorar habilmente todas as suas fraquezas. E entre nossos defeitos, o que lhes dá margem maior é o orgulho, sentimento que se encontra mais dominante na maioria dos médiuns obsidiados e principalmente nos fascinados. É o orgulho que faz-se julguem infalíveis e repilam todos os conselhos. Esse sentimento, infelizmente, é excitado pelos elogios de que são objetos. Basta que um médium apresente faculdade um pouco transcendente para que o busquem, o adulem, dando lugar a que ele exagere sua importância e se julgue como indispensável o que vem a perdê-lo. Isso aqui é muito interessante, essa colocação de Kardec, porque fala de uma realidade com a qual nós convivemos, né? Em primeiro lugar, com relação a essa aproximação, essa influência dos maus espíritos que sabem explorar exatamente as fraquezas daqueles de quem eles se aproximam. São os seus defeitos, né? As suas fraquezas. Então isso lhes dá uma possibilidade maior de que eles acessem e possam até obsidiar aquele companheiro. E isso daí, dentro da escala dessa presença e dessa influência que eles exercem, nós vamos chegar até a fascinação, né? Fascinação essa que faz com que aquele médium ache que todos estão errados, só ele está certo, que não enxergue os seus inconvenientes. E isso tudo baseado no maior de todos os nossos problemas, que é o orgulho, né? E também nós temos uma parcela nisso, né? Porque nós normalmente admiramos em demasia, não a faculdade, mas o médium, a figura do médium. Então nós começamos a elogiar, começamos a colocá-lo num pedestal e muitas vezes ele se julga indispensável e isto faz com que ele venha a se perder. Nosso programa tem muitos companheiros, né, que trabalham com a mediunidade e que procuram aqui, dado Luz da Penumbra, né, que tem o estudo do Livro dos Médiuns, as obras básicas, né, fundamentais da doutrina, as obras de Kardec são muito importantes para aquele que quer trabalhar, né, mediunicamente, que quer servir no campo da mediunidade. E o alerta aqui
no nosso estudo do livro que é o Espiritismo, o alerta é bastante claro de que os espíritos maus, conforme coloca Allan Kardec, sabem explorar habilmente todas as fraquezas do médium. Então, o livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Corrêa de Miranda, mostra bem isso. O Hermínio chega a relatar, em um diálogo com um espírito, né, que eles estavam gravando a reunião, que eles estudavam cada médium do grupo para verificar a fraqueza e por onde eles poderiam atuar. Mostrando que são espíritos bastante organizados, né? Tinham lá o planejador, o executor, né? O dirigente das trevas, enfim, aqueles que trabalhavam para a organização. No livro Tormentos da Obsessão também é relatado isso. O livro Trilhas da Libertação, Dr. Bezerra relata que existem técnicos, eles têm escolas que formam técnicos em obsessão. Parece tudo meio fantasioso, né? Esse pessoal aí gosta de fantasiar. Não, mas se aqui na Terra nós temos o chamado crime organizado, por que no plano espiritual os espíritos que ainda são do mal, né, que ainda fazem o mal, eles não iriam se organizar? Então eles são muito bem estruturados, eles sabem muito bem que eles não têm como atingir os benfeitores espirituais, eles não podem contra Jesus, mas podem contra nós encarnados. E muitas vezes uma casa espírita, ela se vê em situação muito delicada porque os seus médiuns se perdem na tarefa, né? Pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. E esses espíritos vão suscitando discórdia, vão suscitando disputas e muitas vezes dominando determinados médiuns que se deixam levar pelo orgulho, pela vaidade e acaba colocando toda a instituição numa situação bastante delicada. A proteção espiritual, ela é total e irrestrita. Os benfeitores espirituais nos dão todo o suporte. Então o problema não é a falta de proteção. O problema nosso é a nossa falta de vigilância, a nossa falta de bom senso no que diz respeito ao nosso conhecimento e como nós o aplicamos. Então que os médiuns, né, todos os trabalhadores de uma casa espírita, todos nós estejamos atentos a essa realidade. Infelizmente, a gente tem passado por situações bastante difíceis, mas provavelmente pela própria característica do momento, que é a transição planetária. Mas conforme Jesus ensinou, a cada um segundo suas obras, né, e que a semeadura era livre, mas a colheita era obrigatória. Então todo médium tem que dar conta do seu trabalho, né, daquilo dos seus talentos, conforme Jesus nos ensina na parábola dos talentos. Não daremos conta do trabalho do companheiro, não teremos que julgar a vida do outro. Teremos que estar atentos a nós mesmos, porque no momento certo, todos nós deixaremos a vida física e teremos que prestar contas aí da nossa tarefa mediúnica dentro daquilo que Jesus espera de cada um de nós. Miranda. Quando ele diz que os maus espíritos sabem explorar habilmente todas as suas fraquezas, né? Porque a nossa maior fraqueza é o desconhecimento de nós mesmos, a ignorância, né? Por isso que Jesus, quando ele fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não está falando da verdade de fora, de coisas. Está falando a respeito da nossa condição divina, né? Na condição do espírito imortal, filho de Deus, das nossas habilidades e de tudo que nós podemos disponibilizar ao bem quando buscamos esse autoconhecimento e a educação da nossa emoção, o aperfeiçoamento da nossa inteligência nos valores do bem. Porque esses espíritos, eles são aquelas inteligências perversas, não é? São espíritos dominadores que trazem séculos de experiências em domínio e subjugação do próximo e ainda temos que ver que nós não somos diferentes deles. Nós somos parte desses espíritos que agora, depois de muito sofrer, estamos nos deixando envolver pelo chamado do Cristo, mas não quer dizer que já aceitamos. Por isso que a vigilância tem que ser muito grande. E dentre esses espíritos tem aqueles que são afetos nossos lá atrás. São aqueles com os quais somávamos no desmando do mau uso do livre-arbítrio, não é? E aí ele vai falando
que para nós que agora estamos lidando com essa ferramenta divina que é a mediunidade, cheio de ilusões e desconhecimento de si mesmo, nós ficamos meio que fascinados. Então, por isso a importância do estudo da mensagem do Cristo, do estudo da doutrina espírita. Por isso que a doutrina espírita chegou na Terra com esse tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, para atender todas as necessidades do espírito imortal. E quando nós estudamos em grupo, ouvindo o outro, meditando, concordando com abordagens, discordando, mas sempre buscando raciocinar com a melhor intenção, nós vamos nos capacitando para desenvolver a sensibilidade de observar quando estamos nos permitindo enredar por essas paixões ainda inferiores que eles tentam nos imantar, não é? Porque o espírito, nesse nível, quando ele quer, de alguma forma, abordar o médio, ele vai envolvendo perispiritualmente, justamente trazendo as vibrações que somam com as nossas ilusões e vão nos seduzindo. Mas não podemos esquecer que o móvel da sedução está em nós mesmos. Depois ele vai dizer que esse sentimento é infelizmente excitado pelos elogios que nós somos objetos, não é? Ainda ontem estávamos conversando com os amigos e lembrando do Jerônimo Mendonça, quando numa mensagem ele diz que o elogio é uma lepra. Quando não contamina quem recebe, contamina quem escuta. Porque quem recebe tem uma porcentagem grande de chance de ficar fascinado. E quem escuta tem de ficar magoado, com inveja, né? Com despeito, com coisas assim. Aí ele diz, mas nós não podemos prescindir, quer dizer, deixar a oportunidade do estímulo sincero. Exatamente. Não é? Porque até Jesus faz isso conosco. Quando ele diz assim, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele está acendendo a chama, despertando a nós para essa condição. Então, o estímulo saudável é necessário. O pai, que é um educador por excelência, não é? O pai humano, quando ele tem consciência da sua responsabilidade, ele sabe que o ideal é, a cada descoberta do filho, ele ir apontando o que ele está acertando e corrigindo, mas despertando nele sempre o melhor. Porque, do contrário, a gente não tem coragem para caminhar. E ele diz que basta um médio, apresente faculdade um pouco transcendente, para que o busquem, o adulem, dando lugar a que ele exagere sua importância e se julgue como indispensável, o que vem a perdê-lo. Então, o outro, às vezes, vem com aquele afã. Olha, alguém que recebe uma palavra de carinho, de atenção na hora da dor, fica aliviado. E ali é natural que brote um sentimento de simpatia, gratidão, de gratidão, não é? Então o outro às vezes vem, tadinho, com a melhor das intenções, mas cabe a nós, é por isso que a mediunidade, à nossa época, tem que ser calçada no estudo, que nós saibamos fazer essa diferença. O outro não me conhece, mas ele está feliz porque eu proporcionei pelo menos a ele a escuta na hora do desespero. Então, que Deus o abençoe, mas eu não vou me iludir porque eu sou tão necessitado quanto ele. Daqui a pouco inverte-se os papéis. Eu sou alguém que vai ser socorrido por outro. Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevão, quando ele faz uma cura de uma menina que era muda, ele fica profundamente emocionado, né? Não por ele, que ele sabia que aquilo não vinha dele, né? Que vinha do Cristo. É isso que o médium tem que ter em mente, né? Que todo bem que advém através dele vem das forças superiores. E ele tem que ficar feliz porque ele está sendo um instrumento dócil. Que bom. Não é orgulho, é feliz em estar servindo na tarefa. É o dever cumprido, porque tem pessoas que dizem que tem o bom orgulho. Não existe bom orgulho. O que nós às vezes observamos num pai quando está satisfeito com o desempenho do filho ou qualquer situação é a satisfação íntima do dever cumprido. Um pai que cumpre os seus deveres, quando vê o filho dando a resposta feliz ao que aprendeu, ele sente uma paz interior, é alegria, é felicidade, não é orgulho. Felicidade proveniente do dever cumprido não pode ser confundido com orgulho. Nós normalmente temos que dar um entendimento melhor ao trabalho realizado por um médium. Ele é um intermediário. O médium, o próprio nome diz, né? Ele é um intermediário. Aquilo que é trazido através dele, certo?
é algo que não é dele, é da espiritualidade. Então, se nós vamos ter admiração pela espiritualidade. Nós podemos admirar um médium pela sua, pelo seu compromisso, pela sua perseverança, pela sua dedicação, pelos dons morais que ele apresenta, mas sabemos que aquilo que ele produz, ele é um intermediário apenas. Ele não é a origem daquilo que está sendo realizado. Nós temos uma tendência muito grande de transferirmos para o médium como se fosse algo oriundo dele, tudo aquilo que acontece, quando na realidade não é. E nós temos justamente por isso essa tendência de nós cultuarmos, adorarmos o médium, quando na realidade nós estamos contribuindo para o seu desvio e até mesmo para a sua perdição. E infelizmente, né, o médium, conforme a Luísa acabou de colocar, muitas vezes se deixa cair nessa armadilha. Porque realmente você imagina a situação ali de Paulo, você impor as mãos sobre uma pessoa e essa pessoa voltar a ver, voltar a falar, voltar a andar, e você entender que aquilo não vem de você. Você é um instrumento. É um instrumento. Você é um canal por onde as energias superiores estão sendo canalizadas para o auxílio do próximo. Então, não é fácil para o médium ele entender, muitas vezes, não se deixar contaminar pelo orgulho, porque muitos acabam acreditando que aquilo lhe pertence. E no próprio livro dos médiuns, Allan Kardec vai tratar da questão da perda, da suspensão da mediunidade. Porque o melhor de todos os médiuns pode, a qualquer momento, os espíritos decidirem ter a sua mediunidade suspensa. Isto é, para evitar um mal maior. Para evitar um mal maior. Mas, infelizmente, né, nós não podemos julgar, conforme Jesus disse. A gente sabe que tem coisas aqui na Terra que realmente cegam a gente, que é o poder, né, o dinheiro, e a vaidade, os dons mediúnicos, né, o médico que tem uma vidência, um médico que consegue realmente ter um contato maior com os espíritos, não se deixar levar pelo orgulho, não se deixar levar por esses elogios, as pessoas que ficam em torno dele ali adulando. Olha, é um desafio enorme. Eu sempre observei o Divaldo Franco, né, que é um médium que a gente respeita muito. Eu sempre pedi a Jesus que amparasse o nosso irmão, porque eu ficava observando, né, as pessoas em cima. Aquilo é uma situação muito delicada. Você não tem paz, as pessoas estão em cima de você como se você fosse um oráculo. Como se chegar perto de um Divaldo, de um Chico, eles tivessem que falar toda a sua vida, tivessem que falar toda a realidade espiritual, como se o médium fosse uma simples máquina de produzir informações. Então, não se deixar cair, não se deixar perder numa situação dessas é um desafio, Luiz Guigino. Mas é mesmo. E é uma realidade com a qual nós convivemos, né? Porque nós ainda somos, o termo é esse, deslumbrados. Exatamente. Certo? Com a mediunidade. Então isso pode provocar sérios problemas para ambas as partes envolvidas, o médium e aquele que com ele convive. Então vamos ao item 87. Só um detalhe, Luiz, eu estava procurando aqui no livro dos Mensageiros, quando o André Luiz, livro dos Mensageiros, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, ele foi auxiliar numa tarefa e ele foi dar um passe numa desencarnada, né? Ele também desencarnado, ele foi lá dar o passe, e aí a mulher que estava cega, ela volta a ver. E aí ela diz assim: vejo, exclamou entre o assombro e a alegria. Grande Deus! E ajoelhando-se no movimento instintivo para render graças, dirigia-me a palavra comovidamente. Quem sois vós, emissário do bem? Dominava-me profunda emoção que não conseguia sofrear. Confundia-me. Porque assim, André Luiz era médico. Mas ali era uma outra realidade. Ele estava desencarnado, ele estava aplicando um passe numa mulher que se via cega e de repente ela volta a ver. E ela trata ele como se ele fosse o emissário celeste, porque foi através das mãos dele que ela volta a ver.
Aí ele se questiona: quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência, na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. O acontecimento surpreendia-me. E aí o benfeitor, percebendo a situação, o Aniceto, diz para ele assim, delicadamente falou em voz baixa: André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. Achei fantástico aqui as palavras do Aniceto, né? Muito chamando a atenção do André Luiz, nem para a nossa expectativa quando o resultado não vem, da gente compreender que tudo tem seu tempo, e nem ficar na contemplação do resultado quando ele vem e a gente fica deslumbrado e acaba se deixando levar pela vaidade. Essa tua lembrança aí, Eduardo, ela nos remete a... Só um detalhe, está no capítulo 44 do livro Os Mensageiros. Os Mensageiros. Isso aí nos remete a essa questão da mediunidade. E nós verificamos o seguinte: a mediunidade, ela não deixa de ser uma prova. Certo? Não deixa de ser uma prova. Exatamente. E ela é uma prova em vários sentidos que nós podemos abordar essa mediunidade. Porque, veja bem, o que é exigido do médium? O que é exigido do médium é uma evolução moral muito acentuada, porque através desta evolução do médium moral, ele poderá atrair para trabalhar com ele espíritos mais elevados. Se ele não se aprimora, se ele não se melhora, se ele não se esforça pela sua melhoria moral, os bons espíritos o abandonam. Ele vai continuar sendo médium de que espíritos? Então, é uma dificuldade, é uma exigência que o médium tem que compreender para o bom exercício da mediunidade. Um outro aspecto é a vaidade, porque é aquilo que o Eduardo acabou de nos lembrar, certo, que André Luiz nos traz, dessa adoração ao médium, certo? E essa adoração ao médium como se ele fosse a origem dos fenômenos que vêm a ocorrer através da mediunidade. Isso é muito comum nós verificarmos na mediunidade eu não gosto de chamar de cura, não, de tratamento físico e espiritual. Por quê? Porque através da ação do intermediário, do médium, ele vai provocar alguns efeitos, e esses efeitos serão sentidos por aqueles que deles necessitavam, que estavam presenciando. Então atribuímos ao médium essa capacidade, quando na realidade não é. Mesmo os apóstolos, quando receberam as instruções e passaram a ter o dom de trabalhar no tratamento daqueles que buscavam com algum problema, aquilo lhes era facultado para que fossem intermediários e não os detentores do poder da cura, como eles colocavam nessa ocasião. E então isso é ruim para aquilo que a Miranda colocou. Isso é ruim para o médium e é ruim para os que estão em torno. É ruim para todos. É a lepra, né, Miranda? É o Gerando Mendonça, ele tem uma colocação pois é. assim.
Então, vamos ter muita atenção, vamos entender essa questão, porque com isso nós estaremos sendo grandes auxiliares, não é desprezando o médium, absolutamente, mas é o apoiando nas suas necessidades para que ele continue exercendo essa mediunidade. Com isso, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a todos por estarem conosco. Caso você não tenha escutado o programa na íntegra, corre lá no YouTube, no nosso canal da Rádio Rio de Janeiro, e vai na lista, né, na listagem lá do programa Luz na Penumbra. Até o próximo programa, se Deus quiser, e Ele há de querer. Ele há de querer. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um Luz na Penumbra, conforme anunciou o Renato. Eu, Renato Souza, Bill Fabiano Cordeiro aqui do meu lado. Bill, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, é sempre um prazer, Renato. Isso, vamos lá, vamos dar continuidade. Terminamos na semana passada o senhor Adrian, médium vidente, não é isso? Ainda estamos em janeiro de 1859. Revista Espírita, tá? Que a gente está estudando. Anos ímpares, tá ok? Hoje nós vamos entrar num novo capítulo aqui, e para começar logo no título, eu já vou chamar o Bill para tentar esclarecer para a gente, porque no meu chama-se assim, O Fantasma de Bayonne, ou Bayonne. E lá no Bill diz o quê? O Louquinho de Bayonne, ou Bayonne. A minha edição é da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira. E a minha é do Mundo Maior Editora. Enfim, é a tradução. Ou seja, sendo louquinho ou fantasma, né? É de Bayonne. É de Bayonne. Isso, ou de Bayonne, tanto faz, não é isso? Exatamente. Então a gente vai começar hoje a falar um pouco sobre esse capítulo. Vamos ver quais as elucidações que o Allan Kardec nos traz, né? E vamos tentar comentar aqui, não é isso, Bill? Vamos lá, vamos já de pronto começar. Isso. O Louquinho ou Fantasma de Bayonne ou Bayonne. Bem, em nosso último número, dissemos algumas palavras a respeito dessa estranha manifestação. Tais informações nos tinham sido dadas de viva voz, ou seja, ao vivo ali pelo próprio espírito, né? E muito sucintamente por um de nossos assinantes, amigo da família onde os fatos ocorreram. Ele nos havia prometido detalhes mais circunstanciados e devemos à sua cortesia as informações que nos transmitiu por carta. Essa família reside perto de Bayonne e as cartas foram escritas pela própria mãe da mocinha, uma criança de seus 10 anos, mais ou menos, a um filho que reside em Bordeaux. Tudo isso em França, né? Pondo a par de que se passava em sua casa. Este último teve o trabalho de transcrevê-las para nós, a fim de não ser contestada a sua autenticidade. É uma atenção pela qual lhe somos infinitamente reconhecidos. Ou seja, ele ia falar de peculiaridades, características, para que não fosse contestada a sua autenticidade. A gente sabe que os espíritos trazem informações para a gente que só nós saberíamos, né? Eu sempre coloco uma pulga atrás da orelha das pessoas nesse sentido, né? Porque quando a gente vai lá na 459 do livro dos espíritos, né? Quando Kardec pergunta se os espíritos exercem alguma influência em nossas vidas, e os espíritos respondem muito mais do que imaginais. Eles influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos conduzem e vos dirigem, né, Renato? Sim. Que é a pergunta clássica do livro dos espíritos. Então eu fico perguntando, eu faço aqui o advogado do diabo, né? Se eles estão ao meu redor sempre, eles sabem de alguma característica
característica que o Renato sabe, por exemplo, da mãe dele. E poderiam se apresentar como a mãe, porque ele sabe que a mãe do Renato usava uma palavra X ou Y, XPTO, que o Renato identificaria. Então, ainda assim, né, Renato? Ainda que nós tenhamos uma informação que somente aquele espírito poderia trazer, nós temos que ficar antenados e ligados no tipo de informação, de característica, porque uma coisa é certa, em algum momento o espírito que não é aquele que está se fazendo passar por tal ou qual, ele vai cair, né, Renato? Ele vai mostrar quem ele é realmente. Perfeito, perfeito. Você chamou muita atenção. Uma questão importante. O espírito vai trazer aquilo que você sabe, que só vocês dois sabem, não é? Com certeza, para que você tenha. E isso pode acontecer mais de uma vez. E uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu, por exemplo, recebi uma psicografia, isso já muito tempo depois, não é? Não sei precisar agora se foi a 7ª ou 8ª psicografia, enfim, não é que ela ficasse se comunicando comigo o tempo todo, também não é assim, né? Também não é assim, mas nos momentos oportunos. E você começa a tirar a dúvida, não é? A partir daquela questão que você estava pensando, mas que não levou para ninguém. Por quê? Porque você agora está, pelo menos, tentando filtrar melhor as coisas com o ensinamento que você está tendo, né? E está no espiritismo, então muito cuidado para levar determinadas questões, não é? Porque os outros, inclusive no próprio meio, podem até chegar para você, mas poxa, você está na doutrina, você está, não é? O que você está fazendo para melhorar? Você precisa se empenhar mais. Mas não, a gente vem trazendo muitas situações que a gente ainda está muito preso. Então eu vinha pensando certa vez numa situação, não é? A gente sabe que as questões ligadas ao materialismo, né, não tem... a gente precisa se apartar ao máximo dessas questões, né, dessas questões de materialismo, precisamos nos apartar e precisamos tentar conduzir a nossa vida naquele sentido. Então se aproximava do período de terminar lá, né, a questão do sepultamento e o que fazer depois. Então eu pensava nisso, meu pensamento ficava voltado para isso, não é? E eu, naquele momento, né, fiquei até um pouco aflito, sem saber o que fazer. Mas quando cheguei ao posto, era um dia de trabalho, tinha lá uma psicografia para mim, não é? Num sentido da coisa de que ninguém sabia, só eu sabia daquilo. E quem sabia não era daquele meio ali, não é? Não era daquele meio. Então já vem o espírito dizer para você, o que você está fazendo? Não precisa fazer nada com isso, eu não estou mais ali. Não é? Olha só como você precisa. Você pensa, você joga na psicosfera, o espírito que tem ligação com você pega aquilo, e isso é uma comprovação, não é? Verídica. Sim. Do que você tem que observar. Porque os outros espíritos sabem o que você está pensando, não é? Mas no momento certo, no momento da aflição, é que você tem a resposta. Com certeza. Eu brinquei aqui falando que estava fazendo o advogado do diabo, mas a gente tem que entender também o seguinte: nós nunca estamos sós, no sentido de que pelo apoio, né, espiritual. Então, por exemplo, numa reunião séria, né, de psicografia, os espíritos, os guardiões que nos cercam ali, os soldados do Cristo, estão ali de guarda, não permitindo que nenhum espírito malfazejo, malfeitor ou um brincalhão se utilize daquele trabalho que é sério para enganar as pessoas. Então, quando eu falei essa questão, é para deixar vocês atentos, né, Renato? Quanto às possibilidades. Mas, numa reunião séria de psicografia, os guardiões, os soldados estão ali, guardando os médiuns. Por isso que é importante a sintonia mediúnica. O médium tem que estar ligado, antenado no trabalho. Porque os espíritos impedem essas invasões para que aquele trabalho não fique comprometido. Sim, com certeza. Precisamos ter esse amparo, precisamos rogar. Trabalho nenhum se começa sem você rogar amparo, auxílio para o trabalho que vai ser feito. Não é isso? Sim, precisamos verificar sempre se os espíritos são de Deus. Exatamente. Com certeza. Vamos dar sequência aqui? Vamos lá. Bom,
Concebe-se a reserva com que envolvemos os nomes das pessoas, reserva que fazemos por lei observar, a menos que sejamos formalmente autorizados a divulgá-los. Nem todos se preocupam em atrair a multidão de curiosos. Aqueles para os quais essa reserva constituísse um motivo de suspeita, diremos que é necessário estabelecer uma diferença entre um jornal eminentemente sério e os que não visam senão divertir o público. Nossa finalidade não é relatar casos para encher as páginas da revista, mas esclarecer a ciência. Se estivéssemos enganados, sê-lo-íamos de boa fé. Que a gente pode se enganar também, mas não quer dizer que nós queiramos enganar, né? Sim, sim. Uhum. Quando aos nossos olhos uma coisa não é formalmente demonstrada, damo-la apenas a título de registro. O mesmo não ocorre quando emana de certas pessoas sérias, cuja honradez é conhecida, e que, longe de qualquer interesse em nos induzir em erro, desejam também instruir-se, né? É importante a gente dar um destaque aqui, que, por exemplo, a gente recebeu tantas informações, né, Renato, do Chico, mais de 400 obras, mais de 200 obras trazidas por espíritos sem nome aí, Pradivaldo e Raul Teixeira. São espíritas, né, como diria Bezerra, espíritos espíritas que, vamos dizer que sejam infalíveis, mas que tem uma cumplicidade com a lei maior, né, e com os espíritos mais comprometidos também com as leis. Então, seria difícil, mas pode acontecer também, né? Seria difícil, uma vez até aconteceu com o Chico, né, dele receber uma mensagem enganosa e a pessoa foi até cobrá-lo, né, e Emmanuel disse que ele tinha que ficar atento nessas possibilidades que iria ocorrer, né? Está até bem relatado no filme dele. Então pode acontecer, mas é difícil. Você ser enganado pelo Bill Fabiano é uma coisa, é fácil, né? Um espírito dizer, sou Bezerra de Menezes e eu, dentro da minha vaidade, caramba, recebi uma mensagem de Bezerra para o Renato. Agora, Divaldo está sempre em contato com os espíritos maiores. Então é mais fácil ser enganado pelo Bill do que ser enganado pelo Divaldo, né, Renato? Ah, sim, com certeza. Não é? Até porque os espíritos que estão nesse nível maior aí, né, nesse nível de evolução mais adiantados, eles não vão se ocupar disso, de ficar se prestando esse tipo de trabalho. Né? Eles chegam realmente para o trabalho sério. Né? Sou eu e pronto, acabou. Sim. E por ali você sabe realmente que é coisa. Agora, o espírito que não tem compromisso, né, ainda vai se prestar, sim, né, a esse tipo de tarefa de estar nos enganando, de estar nos ludibriando. Sim, né? Sim. Agora estão pedindo aqui para eu falar uma coisa também, que eu acabei de falar sobre essa questão que os espíritos nos influencia a tal ponto que estão sempre ali. Como eu falei do advogado do diabo, mas aí já falei que nós somos amparados na psicografia. E a gente tem que destacar também essa questão, porque o ceticismo em excesso trava também as boas comunicações. Então, você vai duvidar sim, duvide, faz parte. O Kardec pede para que nós duvidemos, mas sem rejeitar, né, sem fechar os olhos para aquela informação. Porque você vai receber a informação e vai analisar, né, Renato? Bom, isso aqui tem sentido. Sábado, por exemplo, eu recebi uma informação no centro que eu fiquei... Que isso? Não estou entendendo nada, não sei. E a pessoa que me falou, tá bom, também não sei, só pediram para falar isso para você. Quer dizer, eu até brinco como a minha esposa fala, pô, quer passar informação? Passa direito a informação, não fica com códigos, né? Minha esposa que brinca assim, não fica com códigos. Passem na lata, o que é para fazer? É isso? Não, é aquilo. Só que não é assim, né? Não. A espiritualidade mostra pra gente o que deve ser feito, mas só que nós temos o nosso livre-arbítrio. Então eles podem passar uma informação X e deixar, ele vai raciocinar sobre aquilo. E em raciocinando, ele vai tomar melhor direcionamento possível. Porque se eu falar para ele, faz isso, qual é o mérito dele, né? Ele vai por ali, porque senão ali vai dar errado, o caminho da esquerda ou da direita, não importa da esquerda ou da direita, é só uma questão de símbolo. Fui para a esquerda, deu certo, mas se eu fosse para a direita ia dar errado, mas aí... E se eles me indicam um caminho que eu vou e dá errado pra ele? Aí como é que eu vou cobrar ele? Sim. Fala, o Renato é o meu mentor, tu falou pra eu ir pra lá e deu ruim pra mim? Como complicado. É que pode isso? Aí eu vou cobrar o Renato. Então os espíritos também
dentro dessa situação, condição deles, eles estabelecem o que pode, não o que deve ser dito, mas o que pode ser dito para mim como mensagem. E chegou para mim, só que eu não entendi. Então eu vou buscar informação. Bom, o que quer dizer isso para mim? Aí eu vou estar ligado, né, Renato? Agora, não rechaçar de pronto, porque também é ruim. Aí você cria um bloqueio entre você e os bons espíritos. Sim. A gente tem que saber como tratar. Sim. Não é? Como tratar as situações, né? Ficar na retaguarda, ficar sempre no stand-by. Né? Ficar sempre no stand-by. Bom, estamos estudando aqui a Revista Espírita de 1859, né? Janeiro de 1859, programa Luz na Penumbra. É importante a gente falar uma coisa aqui, Bill, antes de você dar continuidade. A gente deve pensar assim: será que um espírito que gosta muito de você vai chegar e vai te causar, né, ainda mais transtorno? Muito boa pergunta. A gente deve pensar e colocar na balança isso. Por que eu digo isso? Porque precisamos avaliar a diferença de um espírito que se manifesta e chega chorando de saudade para aquele que se manifesta e chega chorando de desespero, não é? Chorando de desespero, não é? Não é assim, né? Não é assim. E identificar, o choro é de quê? De saudade ou é de desespero? Exatamente. E é o quê? Alguém quem tem uma ligação muito grande comigo, não é? Tem uma afinidade muito grande, quer o meu bem, e aí sim a gente consegue estabelecer um nível, um parâmetro, não é? Para as coisas, e dali para frente a gente vai vendo o que é verdade, o que realmente não é e tal, e vamos muito bem colocado. E aí a pessoa que está nos ouvindo agora deve perguntar: então como é que eu faço isso? Tem que estar em sintonia, tem que estar ligado, tem que estar em prece. Quando a gente fala em prece, né? Até lá no nosso post tem silêncio é uma prece, mas nem sempre a pessoa que está em silêncio está em prece. Às vezes ela está implodindo por dentro, né, Renato? Mas estar em prece não é estar em silêncio. Estar em prece é você estar conectado com o propósito, com a espiritualidade maior. Seja através de uma prece propriamente dita, né? Sim. Ou seja através de: estou aqui, Senhor, estou à tua disposição. Ou se colocar disponível, né? Às vezes você não vai trabalhar mediunicamente, né? Pelo menos aparentemente, mas você está ali na assistência, querendo uma mensagem do seu ente querido. Então se coloque ali disponível, sem pré-julgamentos, sem cobrança alguma. Também hoje, se não receber mensagem, eu nem volto mais aqui. Não é assim. Não é assim. A gente falou em outros programas, né? Foi sobre isso, sim. A sintonia que você deve, né? Se houver necessidade, a informação vai vir. No tempo que você estiver preparado, no tempo que o espírito estiver disponível também, preparado. A gente falou em outro programa, às vezes o espírito ainda está numa condição muito aquém da necessária. Está adormecido, está entorpecido. Então tem que ter muita calma nessa hora. Sim, com certeza. Vamos lá dar continuidade. Vamos lá, a primeira carta. A primeira carta é do filho ao nosso assinante, enviando as cartas de sua mãe. Sun Spirit, ou Sun Spirit, 20 de novembro de 1858. Bom francês, hein? Bom, eu acho que na última encarnação eu vim de France. Meu caro amigo, diz ele, chamado para junto da família por motivo da morte de um dos meus irmãos menores, que Deus acaba de levar, esta circunstância, afastando-se-me algum tempo de minha casa, é o motivo do atraso em vos dar minha resposta. Ficaria muito desolado se vos fizesse passar por um contador de história junto ao senhor Allan Kardec. Por isso, vou dar alguns detalhes sumários dos fatos ocorridos em minha família. Penso que já vos disse que as aparições cessaram há muito tempo e já não se manifestam à minha irmã. Eis as cartas que minha mãe me escreveu a esse respeito. Devo observar que muitos fatos foram omitidos e não são os menos interessantes. Escreverei novamente para completar a história, caso não o possais fazer, recordando-vos daquilo que eu vos disse de viva voz. Vamos lá, dia 23 de abril de 1855. Numa tarde, há cerca de 3 meses, tua irmã X teve necessidade de sair para fazer uma compra. Aí ele já está dando detalhes dos acontecidos, que é para dar veracidade, né, Renato? Autenticidade às informações.
Como bem sabes, o corredor da casa é bastante longo e nunca está iluminado. Mas o velho hábito de o percorrermos sem luz faz que jamais tropecemos nos degraus da escada. A pessoa já está acostumada, né? Uhum. E o X, ou Maria, ou Joaquina, ou Joana, Sim. já nos havia dito que cada vez que saía, escutava uma voz a dizer-lhes coisas que, de início, não compreendia o sentido, mas que se tornaram inteligíveis mais tarde. Algum tempo depois, viu uma sombra, não cessando durante o trajeto, de ouvir a mesma voz. As palavras proferidas, por ser invisível, tendiam sempre a tranquilizá-la e dar-lhes conselhos de muita sabedoria. Uma boa moral constituía o fundo dessas palavras. Aqui vou trazer uma explicação que o Renato trouxe agora há pouco. As palavras proferidas, por ser invisível, tendiam sempre a tranquilizá-las e dar-lhes conselhos de muita sabedoria. Exatamente. Ou seja, o que você acabou de falar agora. Uhum. O Espírito vai trazer para você lenitivo. Se o Espírito te ama, né, Renato? Vai te trazer lenitivo. Certo. E não preocupação. O Espírito vai chegar, caramba, meu filho, eu estou aqui, mas estou passando um perrengue. Meu Deus do céu, eu não estou aguentando aqui. Imagina a mãezinha do Renato falando isso para ele. Como iria desarmonizá-lo, né, Renato? Sim, sim, sim. Então as coisas são faladas, né, de acordo a equilibrar os dois lados. Não é só o lado de cá, né? Os dois lados. Então, se chega chorando, deixa claro que está chorando por saudade. Não é? Exatamente. É saudade. Não é desespero, não é nada disso, não. É saudade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E é nesse momento, justamente, que nós temos que ficar atento, e você colocou muito bem, né? Não acreditar não significa recusar. Exatamente. Observa sempre. Porque se aquele espírito está chegando no lugar de outro, alguma ligação tem com você. Exatamente. Né? Também. E necessita da tua prece, do teu amparo. Se foi do teu permitida auxílio, a chegada dele, tem um propósito. da tua compreensão, porque só o amor salva, né? Exatamente. Só o amor, e a gente nesse momento deixa de colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Eu lembrei, quando você fala, a gente está quase chegando ao final ainda, faltam alguns minutos, mas você falando nisso, eu lembrei da primeira comunicação que eu tive com a mãe dos meus filhos, né? E foi o que mais me deixou com um pé atrás. Foi que só tinha uma semana de desencarne. A gente sabe o quão difícil isso é, né? Então eu recebi duas informações. A primeira eu recebi lá na educação mediúnica, através de uma manifestação. E eu olhei para a Elaine, né, que é a nossa colaboradora também, trabalha conosco lá, e ela fez uma negativa. Eu também, já logo de pronto, né, rechacei. Falei, pô, uma semana é complicado, né? Não dá para acreditar nisso. Aí, ok, não acreditei naquilo, rechacei. Lá embaixo, no trabalho mediúnico, uma outra manifestação em um outro médio, aí já um médio, né, experienciado, experimentado lá, e me chamaram, falaram, ó, é ela. Aí eu falei, bom, mais uma vez não quis acreditar, mas aí alguma coisa disse ali que me fez despertar para aquela realidade. Né? E falou, bom, eu sei a minha condição, eu sei que eu não estou mais aqui, mas a minha dor agora é de saudade dos meus filhos e de você também, enfim, até mesmo sendo Bill Fabiano, sente saudade de mim também, né, Renato? Não é só, não sou tão ruim assim. Não, claro, com certeza. Né? Então ela sentia saudade dos filhos, mas também do que for esposo dela, enfim. Mas então, é uma coisa muito recente, uma semana só, mas a gente também não pode recusar de pronto. Ou melhor, recusei de pronto, mas a gente não pode rechaçar de forma definitiva, porque nada é absoluto, tudo é relativo. Relativo a quê? Relativo à situação, relativo à condição, relativo à necessidade. E eu pude realmente verificar a autenticidade daquela informação ali que o Espírito estava trazendo. Enfim, consolei da melhor maneira, dentro daquilo que eu foi inspirado naquele momento, e só para vocês entenderem como as coisas acontecem, como as coisas se dão, né? Que nada é absoluto, né, Renato? Sim. Tudo é relativo à necessidade e às possibilidades. Eu não posso afirmar de pronto que não é? Exatamente. Geralmente, Allan Kardec deixa muito claro, geralmente os espíritos só podem se comunicar depois de X tempo. Exatamente. De um tempo, e esse tempo é de acordo com cada um.
não é? É de acordo com cada um. Mas no livro Céu e Inferno, nós temos relatos, não é? De espíritos que se comunicaram rapidamente. Então, tudo é relativo. Você colocou muito bem, tudo é relativo. Eu preciso trabalhar com essa relatividade. Sim. Eu preciso entender um pouco da individualidade de cada um, sim, não é? De cada espírito, do tempo que cada um vai levar para se comunicar, do socorro que vai ser prestado, enfim, tudo isso, não é? Com certeza. Tá? Bom, estamos chegando ao final, então, né, de mais um programa Luz na Penumbra, não é isso, Bill? É isso aí. Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado, parceiro. Renato. Pablo, agora, obrigado aí pela condução. Estamos aí. Isso, obrigado ao Pablo que está aqui conosco agora, né? Então até o próximo programa, Luz na Penumbra. Muita paz a todos, Bill. Beijo no coração de todos. Fiquem com a paz do Cristo. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.